Do programa Café da Manhã, o nosso muito bom dia, renovado. Estamos aqui neste programa. Hoje a minha convidada é a doutora Noelma Viegas de Abreu, psicóloga clínica. Ela que é mestre em Gestão e Liderança, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, portanto professora. Encontramos na Academia BAI, onde ela funciona. Há pouco a doutora Noelma falou da sua condição de mãe com um filho que está fora do país e num país de risco. E como a senhora, outros pais estão na mesma condição. Qual é o sentimento? O sentimento é, por um lado, de preocupação, que tem que existir, de algumas vezes angústia. Eu também já vivi dias de agora o espaço aéreo, as deslocações não são possíveis, eu não posso ir lá, ele não pode vir para cá. E por essa razão, todas as minhas recomendações, muito antes até de ter sido determinado o lockdown, portanto o encerramento de tudo no local onde está, o meu pedido foi sempre de reforçar a imunidade, e portanto que é um exercício que nós temos de fazer, e reforçar a imunidade. Nós temos de, indo buscar um pouco, ou muito mais, aquilo que é a minha área de saber e de conhecimento, a nossa cabeça tem um papel muito importante. E aquilo que psicologicamente nós fazemos conosco também tem muito valor. E por isso, quando eu estou a dizer ir buscar a imunidade, não é só dizer toma vitaminas. E, portanto, a imunidade é dorme cedo, vê um filme, estás fechada, aproveita para rever aquilo que estás a fazer, a escrever, a preparar-te para... Portanto, quando há pouco nós falávamos da necessidade de como é que isto se para, como é que nós paramos, e não é, eu não posso sequer dizer que isto só é válido para o extrato social muito mais elevado ou com uma diferenciação até em termos de capacidade financeira para fazer isto ou aquilo, mas se eu puder estar em casa com os meus filhos a contar histórias dos meus avós, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum, eu estou a dar-lhes atenção, que normalmente não costumam ter. Eu estou a conversar e a ensinar coisas, às vezes algumas do passado que são tão importantes. Acho que isto também nos pode servir e ajudar até a reviver família. O sentido de família, o sentido de pertença àquele grupo. Então, não é só o meu filho, porque o meu filho, aquilo que eu posso transmitir é cuidado com a informação, a cuidar da qualidade da informação, cuidar da saúde dele e de se proteger com toda a informação que ele tem, o que é que pode ou não fazer, ingerir e em caso de emergência, aonde ele deve dirigir-se, a quem pode pedir socorro, mas também todos os dias, do mesmo modo como é filtrada a informação que entra pela minha porta dentro de noticiários, igualmente o cuidado de contactar e saber de manhã e à noite como está, até para manter essa presença, até para lidar com os abraços que eu não lhe posso dar. Eu tenho de fazer esse contacto diário e faço para bem dele, para bem da minha própria saúde, e com certeza também será um benefício para outros, porque se ele não estiver bem e ele decidir adotar cumprimentos de risco porque sente falta de conviver com isto ou aquilo, poderá ser ele potencialmente um transmissor ou poderá ser ele a adquirir. Portanto, acaba sempre por ser uma conjugação
de forças que nós temos de viver aqui, adotando como um sistema de vasos comunicantes que é de vasos comunicantes de comunicação e de comportamento. Seja como for, vamos admitir que há uma pressão. Há uma pressão na família, uma pressão sobre as pessoas adultas. Como é que isso se transmite para as crianças dentro de casa? Há até, quer dizer, a comunicação para as crianças também muitas vezes as pessoas ou evitam porque acham melhor não saber porque é muito pequeno e vai se assustar. Mas elas vivem no nesse ambiente e estão a sentir, então têm que ser informadas. Com a linguagem adaptada, como nós temos que também saber adaptar, com certeza um programa desta natureza, vocês saberão, tem um determinado teor, uma determinada linguagem, outro programa há de ter outra. Desse mesmo modo, nós também temos que adotar para níveis de ensino, de formação, mas também temos que adaptar e adotar para diferentes faixas etárias, para diferentes grupos populacionais. Nós temos estado a ver, por exemplo, a preocupação de termos o intérprete para os surdos mudos, temos de ter também o cuidado relacionado com as línguas nacionais, com as pessoas que não falam a língua portuguesa, mas temos que ter um cuidado específico às crianças, até porque a forma delas de expressarem os afetos, os abraços, os brinquedos que trocam, os gestos que têm uns com os outros, os pais têm que ter um papel muito importante, muito cuidadoso. Não há o risco dos pais transmitirem nas crianças os seus medos, as suas ansiedades dentro de casa? Bom, quer dizer, os pais têm que transmitir a informação. Os medos e a ansiedade, se eles estão a viver, para os próprios pais é um risco, não é? Porque a ansiedade, quando mal gerida e mal contida, também vai fazer mal não só às crianças, faz mal a todos. Agora, há sempre esse risco, por isso é que nós estamos aqui a falar da necessidade de todos termos uma capacidade de autocontrolo, de pedir também ajuda quando nós não temos este autocontrole. Eu não posso estar aqui a dizer respirem fundo, que faz tão bem e que é tão importante e que do ponto de vista fisiológico e psicológico tem mesmo um efeito, não é uma figura de estilo. Eu, ao respirar fundo, eu estou a introduzir uma capacidade de oxigenação também maior e também estou a fazer com que os neurotransmissores acabem por reduzir a sua velocidade, e isso também apazigua e vai diminuindo toda a aceleração que eu tenho. Mas eu posso respirar fundo várias vezes e ainda assim não resolver, porque depois ficam os pensamentos todos articulados à volta daquele mesmo tema. Então voltamos a esta situação de que temos que diminuir a carga sobre os temas, sobre a quantidade de informação que recebemos. Temos de nos fixar em encontrar, eu já estou prevenida, eu já estou a adotar, não preciso mais de estar a ser sobrecarregada com isso, para poder também transmitir com alguma serenidade aos meus filhos e às crianças. Não é? Este sentimento, a questão do isolamento, quais são os efeitos imediatos do isolamento? Bom, o isolamento, o isolamento está para muitos a ser o grande tema, não é? E não consigo ficar isolado e, portanto, eu preciso de sair, eu preciso de ir ver o mar, preciso de estar pelo menos um bocado com os meus amigos. Eu acho, depois vou falar do efeito, mas antes de qualquer coisa, este pensamento simples, só assim, é mesmo daqueles para nós dizermos: pense bem,
antes de valorizar primeiro o isolamento e só depois o efeito e o impacto de poder contrair o Covid-19 e efetivamente correr o risco de morrer ou de fazer com que outros corram esse risco. Este é um aspecto. Em termos de isolamento, nós temos muitos mecanismos para evitá-lo. Não é só o contacto físico que tem valor. Há outras formas para nós adotarmos e estratégias para não nos sentirmos tão sós. Há muitos outros mecanismos. Mesmo estarmos à janela, até pode ser que tenhamos de usar alguma máscara se estamos muito próximos, mas fazer um adeus. Os nossos olhos também riem, portanto eu não preciso de ver o resto todo do rosto para perceber que aquela pessoa me está a transmitir um afeto positivo. Então nós podemos sempre encontrar estes mecanismos. Há pouco tempo eu falava sobre a necessidade até em termos de telecomunicações ou das comunicações todas que temos, se temos todos que ajudar e em termos de responsabilidade social, também que tenham custos muito baixos ou nenhuns nesta fase que precisamos tanto do ouvir da voz do outro para nos sentirmos melhor. O cuidado com os mais velhos que precisam mesmo de estar isolados, os nossos pais, os nossos avós, mas para quem nós temos de ter uma atenção muito particular e não é só simplesmente não posso ir lá visitar, mas eu posso todos os dias saber como é que aquela pessoa se sente. Ou antes, agora talvez já não seja tão recomendável, mas há quem tenha adotado e tenha decidido trazer os pais para perto de si e não sair e ficar resguardados e, portanto, estarem mais próximos. Mas todos sabemos também que as crianças podem ser portadores assintomáticos e as crianças mais pequenas estão perto de avós e tudo pode ser um risco grande. Acho que o grande foco na atenção e fazer com que o isolamento seja minimizado, ele não deixa de existir, mas se ele diminuir, se for minimizado, se todos os dias nós tivermos o cuidado de dar uma atenção, se somos 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, cada um fica com a sua hora para ligar. Cada um fica com o seu momento em que vai fazer o telefonema e vai transmitir alguma coisa positiva, porque todos somos diferentes e transmitimos de forma diferente para as pessoas com quem estamos a falar. No futuro, o que este isolamento, porque o isolamento é agora e ele é necessário, nós vamos ter só de encontrar estratégias para diminuir o sofrimento ou a dor ou a perturbação que ele causa. Mas depois vão ficar marcas, não é? E depois já o futuro. O que é que nós vamos ter de fazer para minimizar tudo isto em termos, já será compensatório, já terá de ter outro papel e outro efeito. Neste momento, o que é importante é continuarmos a valorizar o isolamento responsável. Acha que teremos grandes modificações das relações sociais no futuro em função disto? Eu acho. Eu acredito que nós vamos mudar. Eu francamente acho que nenhum ser humano passa por um grau destes uma ação e uma situação tão impactante de forma a que não fique com cicatrizes. Elas vão ficar. Eu acho que talvez nos inibam e disciplinem e também passem a fazer de nós seres humanos mais contidos, sobretudo nas culturas como as nossas, mais de expressão dos afetos de forma muito alardiosa, não é? Nós um abraço silencioso é algo pouco
pouco sentido, não é? Nós abraçamo-nos muito, nós beijamos também muito. Eu acho que a lógica do dar um beijinho ao avô, dar um beijinho à avó, beija os tios todos, que é isso, o menino fez a deles, não deu beijinhos, porque o beijinho faz parte de uma cultura. Eu acho que vamos talvez deixar de dar tantos beijinhos e acho que vamos ter uma atitude antes disso mais protegida. Por isso é que eu dizia que a forma como nós vamos sair daqui será sempre muito mais uma maneira de passar a valorizar e até exacerbar, de certo modo, a prevenção. Quer dizer, eu quero acreditar também que seja assim. Tem um efeito positivo de higienização geral e, em alguns casos, até moral, melhor. Mas também poderá criar alguns desconfortos e alguns aspectos negativos também, porque o receio vai ser tão grande que nós vamos passar a pôr em quarentena várias pessoas, não é? Eu conheci o fulano, não sei se é de confiança, quarentena com ele, portanto vamos pô-lo em quarentena antes de passarmos a determinadas intimidades ou cumplicidades. Se for assim, como é que nós lidamos, por exemplo, em contexto de empresa? Com as nossas equipas, se tiver toda a gente em quarentena, quer dizer, a confiança também vai passar a ser mais lenta, não é? Conseguir confiança. Então, tem que haver um equilíbrio. Povos como nós, que passamos por situações de tanto sofrimento, de tanta dor, em vários momentos e de forma continuada há muito tempo, também somos mais temperados para determinado tipo de situações adversas, porque já tivemos que adotar muitos recursos criativos para lidar com situações difíceis. Se não tínhamos pão, fazíamos pão em casa. Se não tínhamos iogurte nas lojas, as mães faziam iogurte dentro de casa. Quer dizer, isto é o iogurte, não é? E tudo o resto, não é? A forma como as pessoas passaram a fechar a porta, a ter luz, a plantar no quintal, todos esses aspectos nós já nos fomos habituando a ter de os fazer e adotar. Somos resilientes. Então a resiliência pode ser uma resiliência e capacidade de superação, quer dizer, mesmo de reciclagem. E isso pode ser uma vantagem relativamente ou comparativamente a outros povos. Países como a Suécia atingiram picos de não se morrer de acidente de viação. Acidente de viação é talvez a segunda ou terceira causa de morte no nosso país. E, portanto, estamos a falar de diferenças muito grandes. Mesmo o número de pessoas que morrem e a forma como nós lidamos com a morte é diferente da forma como outras pessoas e como outros povos ou outros países estão a viver. Essa forma diferente como lidamos com a morte dá-nos uma outra perspectiva também, voltando a esta crise do coronavírus, dá-nos outro olhar sobre a morte? Aqui eu vou-lhe contar uma história. Eu escrevi um artigo há uns anos e que até está num livro que eu tenho que se chama Atira Sim. Porque eu estava num almoço, um almoço de sábado, de convívio e tudo isso, e ouvi umas pessoas, ouvi uma história de alguém que terá assistido a uma outra pessoa a tentar suicidar-se, a atirar-se de um 10º andar de um prédio, e estavam várias pessoas à volta, cá em baixo, e cá em baixo as pessoas que estavam, e portanto isto aqui na cidade de Luanda, gritavam: atira-te, atira-te, porque já está a passar muito tempo, e a pessoa espreitava e não se atirava, e portanto não se decidia a suicidar-se, e portanto os outros começaram a gritar: estou a ficar atrasado para ir trabalhar, ou atiras ou ficas aí em cima, porque continuar assim é que já não pode ser. E portanto, quando eu às tantas ouvi aquela história, dei-me conta
que nós estávamos várias pessoas ali e estávamos a rir. E rimos-nos. Eu confesso que naquele espaço de pessoas que eu conheço, da minha família, alguns amigos, etc., vários de nós estávamos a achar aquilo inusitado, mas atirou ou não atirou e tal. E pronto, e a pessoa efetivamente não teve privacidade para se suicidar, a pessoa não se suicidou. E a grande questão, eu escrevi o artigo nesse sentido a pensar, mas afinal de contas nós somos insensíveis à morte? É o que nos acontece agora. Nós não estamos a valorizar tanto porque achamos que são poucas pessoas, é porque somos insensíveis? Não somos. Simplesmente nós já lidamos tanto com a morte e com o sofrimento que precisamos de adotar mecanismos de sobrevivência e de defesa, ou melhor, mecanismos de defesa para sobrevivermos. E determinados filtros são construídos, porque senão a vida também para nós seria muito difícil. Em circunstâncias como esta, em que a morte parece tão patente e ali a ser tratada como tal, mesmo os números, quando olhamos para os gráficos e para doenças evitáveis que nós temos aqui, em que os números de óbitos são tão grandes, parece-nos ainda pouco. E que se é só isso, e pode estar a causar, sim, alguma indiferença ou desresponsabilização por parte de algumas pessoas, porque estão a fazer isso como em termos comparativos. Isto não é nada, já vivemos muito pior. Portanto, na Itália há tantos milhares, aqui só temos 5, só temos 2, portanto não é nada. Sim, não é nada. O problema não está aí. O que eu acho é que nós temos que realmente fazer passar a mensagem e fazer com que as pessoas valorizem. A questão não é só a letalidade. Não é só o número de pessoas que morrem, é como se propaga e a velocidade que se propaga, e se países com a capacidade que estes todos têm de sistema de saúde não estavam preparados nem conseguem lidar com isto, como é que, num contexto como o nosso, em que já temos tantas outras situações e problemas para resolver, e temos um sistema de saúde que ainda é frágil, nós vamos lidar com isso. Portanto, não há outra forma mesmo a não ser nós darmos atenção e valorizarmos, porque pode haver um nível de escalada cuja resposta será muito difícil. E aí também não estamos a valorizar sequer os profissionais de saúde. Estas pessoas que têm estado dias, que estão sem dormir, elas próprias com muitos receios do desconhecido, com grande entrega, mas que também precisam de ser ajudados por nós, porque toda a demanda, a exigência poderá ser muito maior se nós não tivermos uma atitude responsável. Como é que a doutora vê esta questão dos profissionais da saúde, já que tocou neste assunto? Todos os profissionais da saúde vivem este sentimento da insegurança. Muitos deles, inclusive, nas suas próprias casas, limitam os seus atos junto das suas famílias. Como é que é encarada esta situação? Bom, há profissões em que nós, quando escolhemos estas profissões de ajuda, não é? E que, na verdade, também temos de ter uma entrega perante os outros, nós já também temos de interiorizar e criar uma capacidade para nós mesmos de enfrentar determinadas situações. É uma cortina que não é de ferro, não é? Somos seres humanos, então, com certeza, toda a nossa valorização a estes profissionais, uma palavra de apreço, de agradecimento, de todos os dias também termos o cuidado de apoiar,
e também termos os comportamentos certos, com certeza vai fazer muito melhor a estas pessoas. Há pessoas, eu confesso, a quem, e uma em particular, que se me estiver a ouvir, com certeza estou a dirigir-me a ela, para quem eu tenho o cuidado de falar, de dizer bom dia, de dizer dorme bem, descansa, descansem, força, porque é isso que nós temos que fazer por essas pessoas, é dar suporte. Porque muitas destas pessoas também estão a não poder ver os filhos em casa. Sabemos de profissionais, mesmo profissionais como vocês da comunicação. E mesmo tendo a possibilidade de estar com os filhos, nem sempre podem dar aos filhos aquilo que os filhos precisam naquele momento, que é o carinho, que é o abraço, porque vêm de uma atividade que não é só o poder estar, a partir do momento em que muitos têm estes contactos, eles próprios também têm de estar em quarentena, ou pelo menos têm que estar afastados destes membros da família. Há profissionais, quer aqui, quer noutros lugares do mundo, que não estão nas suas casas, mas têm os filhos. Não estão nas suas casas para não poderem para não porem em risco as suas famílias. Portanto, quanto mais tempo nós permanecermos num quadro ou num cenário assim, mais difícil será também para esses profissionais. E a exaustão deles também acaba por ser atingida. Então, mais uma vez, o nosso papel aqui não pode ser o da negação nem da irresponsabilidade, porque também temos que pensar nessas pessoas. Doutora, qual é o perfil psicológico da pessoa que não cumpre a quarentena, mesmo estando, portanto, estando numa situação de potencial infectado, não cumprir uma quarentena e, portanto, expor-se publicamente em atos e eventos? Qual é o perfil psicológico dessa pessoa? É o perfil de um irresponsável, anti-cidadão, anti-patriótico, anti-humanismo. É de facto algo que a mim me parece grave, porque estas pessoas pessoas que cometeram este tipo de atos foram de um egoísmo muito grande, porque pensaram neles, achando que o que importa é eu poder sair, eu estou livre, e não tiveram o cuidado de pensar nos outros. A empatia é muito importante, não é a simpatia. A empatia é a capacidade de nós nos colocarmos na pele do outro. É a capacidade de nós pensarmos, vivermos, calçarmos aquele sapato e ele servir-nos. E se fosse ao contrário? Não é? E eu acho que é uma grande irresponsabilidade, falta de cidadania, no sentido em que o ser cidadão é também ser responsável. É também eu pensar nos meus direitos, mas também nos meus deveres. Ser patriota no sentido, quando falei do patriotismo, é muito no sentido também do conhecimento que nós temos daquilo que é a nossa condição económica, social, todos estes aspectos que nós temos conhecimento. Então, por que razão é que nós não nos vamos preocupar com os outros quando é tão importante, pondo em perigo também a nossa vida e das nossas famílias? Doutora, o índice de divórcios cresceu na China, sobretudo depois dos isolamentos que aconteceram. O próprio isolamento ajuda as pessoas a conhecerem-se melhor e, em alguns casos, tanto ouvir ou de cima, problemas de relacionamento, sobretudo no seio dos casais. Este parece um tema que, e disse bem, né? Ao nível da China, vamos colocar isto ao nível do mundo e, sobretudo aqui no nosso contexto,
em que temos famílias, ou acho que mais maridos de várias mulheres, não é? E portanto que têm a casa 1, a casa 2, a casa 3, e portanto esta gestão também existe. Neste caso, no caso do isolamento, e quando as pessoas estão fechadas, como todos sabemos, o dia a dia, o cotidiano, o que é que eu posso fazer por ti, o que é que tu podes fazer por mim, e como nos apoiamos uns aos outros, toleramos, também somos capazes de ser mais compreensivos, colaborativos até nas tarefas, nas atividades, porque quem está, por exemplo, a trabalhar a partir de casa, também está a precisar de trabalhar dentro de casa para manter a casa limpa, para fazer as refeições e tudo isso. Então a ajuda tem que ser de todos. É natural que haja, eu nem vou dizer vamos esperar que haja menos, que as pessoas... Claro que podemos sempre dizer para as pessoas fazerem um esforço, colaborarem, terem esta percepção da necessidade de apoio e de suporte a todos, mas efetivamente quando nós estamos mais tempo juntos, mais nós ganhamos conhecimento sobre os outros e aquelas que são as suas fragilidades e o que não gostamos mais. Não é por acaso que temos casais e pessoas cujos casamentos duram anos, sobretudo porque há um ou outro que viaja muito e, portanto, o tempo dá para... o casamento pode ter essa longevidade porque também não estão tão próximos. Por outro lado, temos estas situações difíceis de conseguir, no nosso contexto, não é só o conhecimento ali, é em que casa é que aquela pessoa está, porque há algumas pessoas que têm mais do que uma casa, mais do que uma família, e estão a gerir essa informação e alguns ainda a fazerem o exercício da deslocação de uma casa para outra, naturalmente quebrando esse isolamento e correndo o risco de propagar a doença, porque mas isso já era em relação a todas as outras doenças que se podem propagar assim, mas em relação a esta também. E, portanto, não é fácil e aquilo que se pode apelar é para as pessoas procurarem encontrar os seus focos de interesse e também ajudarem-se a si próprios a alimentarem um pouco aquilo que são os seus gostos, os seus pequenos prazeres, para depois, quando têm que fazer coisas em conjunto, custar menos, porque a pessoa já está bem disposta. Volto à questão de isolamento, porque neste momento devemos ter ouvintes que devem estar na condição de pessoas isoladas. Se por um lado é fácil a gestão quando estamos a viver no isolamento, com a família, com a mulher, com os filhos, com os sobrinhos que vivem em casa, já é diferente quando a pessoa está só. Sim. Como é que é essa gestão? Quando a pessoa está só, realmente ela precisa de ser ela a criar, e não é o convívio que está em causa, é ela que tem que criar ações, tarefas, coisas para fazer, e ainda que seja, hoje vou arrumar o armário A, depois vou arrumar o armário B, e portanto nós temos mesmo que definir estratégias do dia a dia, do cotidiano, para estar só, completamente só. Tem que ser, ou por exemplo, eu hoje só vou ouvir uma seleção de música angolana dos anos 90 ou 80, quer dizer, há um conjunto de mecanismos que nós temos de ter então a tal criatividade para irmos buscar mecanismos para conseguirmos lidar com esta fase de isolamento. Se nós lidarmos, mais uma vez reforço,
se nós pensarmos que estamos a fazê-lo e que é temporário, uma coisa é quando nós ficamos a pensar que é uma situação perpétua e, portanto, eu vou viver isolado e pronto. Não é. Em princípio, e à partida, e por aquilo que estamos a perceber, é que não é, mas quanto mais cedo fizermos, quanto mais rápido nós conseguirmos evitar a propagação, também mais rapidamente deixamos de ter esse isolamento. Então, se eu focar a minha atenção no propósito, que é onde eu quero chegar, que sirva como uma meta, que sirva como um caminho que eu tenho que percorrer para atingir aquele propósito. E eu acho que as metas e os propósitos também nos ajudam a criar motivações. E a gerir estes períodos. Doutora Noelma, nós vamos para mais um breve intervalo.